Nós estamos estudando o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 3, e eu queria que você abrisse a Bíblia nos versículos de 9 a 13. Estamos estudando todo o capítulo 3 e aprendemos que esse capítulo ele está falando sobre uma mensagem: fique em pé no meio das tribulações. E nós vimos que Deus nos dá alguns recursos para nós ficarmos em pé no meio das tribulações. O primeiro recurso que nós vimos foi que Deus manda os seus Timóteos. Às vezes nós estamos esperando um Paulo, o Paulo não chega, a gente está desanimado, mas Deus manda os seus Timóteos, e esses Timóteos são os nossos irmãos, esses Timóteos são os cooperadores de Deus, o braço de Jesus, a mão de Jesus que chega para nos abençoar. Esses Timóteos são servos que estão a serviço de Deus, abençoando a nossa vida. Aprendemos também que esses Timóteos fazem algumas coisas específicas que nos abençoam. Eles animam a nossa fé, consolam o nosso coração. Eles estão lá para que nós não sejamos seduzidos por Satanás, para dizer: olha, Deus te abandonou, não está mais olhando para a tua vida. Enfim, eles são agentes da graça de Deus. Hoje pela manhã nós vimos uma segunda ferramenta de Deus, um segundo recurso que Deus usa para nos abençoar, para que a gente possa ficar em pé no meio das tribulações, e que são as palavras de incentivo. E nós aprendemos com Paulo que nos tempos de tribulação é bom recordar, que palavras de incentivo também são recordações, lembranças dos milagres de Deus, das marcas de Jesus na nossa vida, do que Ele tem feito nessa terra e do que Ele vai fazer na nossa vida, porque na medida em que nós estamos recordando as coisas tremendas do Senhor, à medida que nós vamos lembrando do socorro de Deus na nossa vida, nós vamos lembrando dos valores que nós aprendemos, nós somos reorientados. O desânimo, a luta, a tribulação gera desânimo, e o desânimo coloca uma nuvem e a gente se perde, não é? A gente não enxerga, a gente não sabe para onde ir. E quando a gente recorda as marcas, os valores na vida, a gente se reorienta nos contextos da vida. A gente viu também que palavras de incentivo são também as percepções que nós vemos no outro, de coisas boas que estão na sua vida. Quando a gente está desanimado, quando a gente está triste, quando a gente está enfrentando um problema, a gente se acha o mais fracassado, o mais complicado, o mais impotente, o mais incapaz, e de repente chega alguém e começa a dizer: olha, você não é assim, você é assado. Você diz: não, de jeito nenhum, você está errado, mas só você que não está vendo que você é aquilo que todos têm visto em você. E ouvir aquilo faz bem. E às vezes, quando você sentir o choque, fala para Deus: então me faz desse jeito, que eu gostaria de ser assim. E é tão gostoso, a gente começa a pensar em mudança e crescimento. Mas nessa noite eu quero falar sobre o terceiro recurso que Deus coloca à nossa disposição para nós ficarmos em pé no meio das tribulações. Diz assim a palavra de Deus, versículo 9 de capítulo 3 de 1 Tessalonicenses: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O terceiro recurso que Deus usa para que fiquemos em pé é oração. É oração. Oração que fazemos e oração que recebemos, que gente intercede por nós. Os Timóteos, eles representam o toque, a visualização,
ações práticas que nos ajudam a enfrentar as lutas. As palavras de incentivo tratam a nossa alma, a nossa vontade e emoções, pois somos consolados, animados, reorientados por elas. Mas a oração abala os céus e faz com que as manifestações do Senhor possam ser percebidas aqui na terra. Esse é o sentido de uma figura que aparece no livro do Apocalipse e que retrata o que acontece quando nós estamos orando. Abra sua Bíblia em Apocalipse 8, versículos de 1 a 5. E essa é uma figura, é uma visão que João está tendo. E através dessa visão ele está conseguindo compreender o que acontece quando nós estamos orando. O que está acontecendo quando você está levantando o clamor a Deus? Funciona esse negócio de oração? Como é que é essa dinâmica no céu e na terra? Olha só o que a Bíblia diz. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Você pode entender essa imagem? Que coisa tremenda! Enquanto nós estamos orando, na figura que João viu, é uma figura. Aquela oração está subindo à presença do Pai. E ela está movimentando o céu. Anjos estão se movimentando nessa hora. Alguns com trombetas, as trombetas dos juízos de Deus, as 7 trombetas que vão sendo tocadas no livro do Apocalipse, elas entram na sua dinâmica de estarem apostos às ordens do Senhor por causa dessas orações. Mas há uma coisa tremenda que chama a minha atenção, é que quando o fogo do altar vai para aquele incensário que simboliza as orações, aquele incensário volta para a terra, como que dizendo, olha, a oração que chega no céu não fica sem resposta, ela se manifesta aqui na terra e diz, olha, coisas tremendas de Deus estão acontecendo, raios, trovões, sinais de Deus estão se manifestando, porque elas chegaram ao trono de Deus e vieram para a terra. Por isso, orar no meio da tribulação significa conseguir graça e poder de Deus para ficar em pé. E eu queria olhar para a dinâmica de Paulo nesse texto e entender quais são os elementos de uma oração, quais são os elementos do meu clamor, quais são os elementos de uma oração intercessória, quais são as partes, como é que a gente ora. A gente fica pensando assim, como é que a gente ora? Eu me lembro de um dia que eu estava aqui trabalhando na igreja e chegou um senhor desesperado. Ele chegou desesperado e disse para mim assim, pastor, o senhor faz uma oração poderosa? Eu fiquei meio enrolado, né? Ele diz assim, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor pode me ensinar uma oração poderosa? Eu falei assim, mas o que você quer dizer com isso? É esse negócio que tem no jornal, oração poderosa para isso, oração poderosa para aquilo. O senhor não tem uma oração poderosa para me ensinar? E eu disse, bom, eu quero dizer para você que daquele jeito não, mas eu quero dizer que toda oração que é feita em nome de Jesus ao Pai tem um poder tremendo, maravilhoso. Mas os discípulos também tinham a mesma preocupação, e eles perguntaram para Jesus, como é que nós devemos orar? E Jesus ensinou-os a orar, não dando uma oração apenas para ser repetida toda hora, mas um modelo pelo qual a gente pudesse aprender quais são os elementos da oração. Nessa oração de Paulo a favor dos Tessalonicenses, a gente tem algumas dicas, alguns elementos que a gente precisa trazer para o nosso coração. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que a oração de Paulo começou com adoração.
Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Paulo iniciou a oração agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele estava lá adorando. Aquelas palavras de incentivo que Paulo tinha dito a eles, sobre como eles eram, de que jeito eram, agora se tornaram reconhecimento da presença, do propósito e do poder do Senhor na vida daquelas pessoas. Elas se tornaram naquele louvor do velho apóstolo, pelos filhos na fé, pela alegria que esses filhos davam ao seu coração. Alguns versículos antes, ele havia dito que aquelas pessoas eram a sua alegria e a sua coroa, não é? E ele está dizendo agora: Senhor, eu quero te louvar, porque estas pessoas que estão lá são tão preciosas, são tão maravilhosas, são tão especiais, ainda que humanas, cheias de defeitos, cheias de problemas, que eu quero te agradecer porque eles são alegria e coroa na minha vida. Quando nós estivermos orando a favor de alguém, ou quando nós estivermos orando por nós mesmos, nós precisamos começar a nossa oração agradecendo e reconhecendo as grandezas de Deus. Por quê? No meio da tribulação, a angústia que nos cerca é tão grande, que a gente não consegue perceber a presença de Deus. Quantas vezes você já começou a orar e você imagina que a sua oração está batendo no telhado? Já teve essa sensação? Eu estou orando, mas parece que a minha oração bate no telhado e volta. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está presente aqui entre nós? E quando a gente começa a nossa oração adorando a Deus, glorificando a Deus, reconhecendo coisas que Ele tem feito na nossa vida, a nossa visão muda. Sabe por quê? A gente não está olhando para o telhado, a gente não está olhando à volta, a gente está reconhecendo os atos de Deus e as suas misericórdias na nossa vida. Esta adoração não somente agrada a Deus, como também abre os nossos olhos, para que a gente possa enxergar o poder de Deus atuando em tantas coisas, e aí fortalece a nossa fé, a ponto de nós começarmos a focar o alvo não nas coisas, mas naquele que é de fato o objetivo da nossa oração, o Deus vivo que está conosco. Nós não estamos orando a Deus simplesmente porque queremos alguma coisa. Essa é a diferença entre o servo de Deus e muitas pessoas nesse mundo. Muitas vezes nós estamos orando a Deus e perdemos o foco. Nós oramos a Deus porque amamos o nosso Pai. Eu me lembro do dia que eu fiquei com o meu coração muito pesado, porque era garotinho, criança, e papai chegou em casa, e ele estava muito bravo, muito invocado naquele dia, e 4 filhos, né? Você pode imaginar a bagunça que é quando o pai chega em casa, 4 filhos, e todos nós corremos para abraçá-lo, e cada um já foi pedindo alguma coisa. E aí ele falou assim: poxa vida, vocês não me dão tempo nem de chegar, já estão pedindo tudo? E aquilo ficou gravado na minha cabeça, no meu coração. É verdade, na verdade eu não estava querendo que meu pai fizesse isso ou aquilo, o que eu mais precisava dele era o carinho dele, a presença dele, é sentir que eu era importante para ele, que ele era importante para mim. Esse é o alvo da oração daquele que teme a Deus. Quem tem comunhão com Deus, ele não ora apenas porque Deus é o gênio da lâmpada, que pode fazer um milagre ou um feito novo, ainda que ele possa fazer todas as coisas. Quem ama a Deus, ora a Deus porque Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Por isso orar passa a ser como respirar. A gente quer ter comunhão com Ele, que a gente quer sentir a presença dEle. Por isso, quando nós começamos a nossa oração adorando a Deus, nós voltamos ao foco. Jesus, Tu és o meu foco. Tu és poderoso para fazer qualquer coisa. Tu és poderoso para fazer qualquer coisa. Mas o foco é o Senhor. Eu quero aprender contigo. Por isso, adorar tem um poder tremendo na nossa vida. Abre a nossa visão, mas se torna também arma de vitória. Há 2 cenas tremendas
na minha vida, melhor, na palavra de Deus, que batem forte aqui no meu coração e na minha vida. A primeira delas é Elias orando por chuva. E quando Elias começa a orar, ele está pedindo que, depois de 3 anos de uma seca absoluta, onde não tinha comida e não tinha água naquela nação, que Deus colocasse a graça dele e que voltasse a chover. E ele mandava o seu serviçal correr, não é? E o serviçal ia lá olhar se tinha alguma coisa acontecendo, e não tinha nada acontecendo, absolutamente nada. E uma hora esse serviçal diz assim: olha, olhando de cima da montanha em direção ao mar, lá longe, tem uma pequenina nuvem. E aí Elias começa a agradecer a Deus pela nuvem que vem chegando, porque a chuva vem vindo. E aquela oração de gratidão se transformou em canto de vitória, porque aquela nuvem cresceu, cresceu, cresceu e choveu. Quando nós estamos começando a nossa oração no meio das batalhas da vida, com a gratidão, nós somos capazes de perceber pequeninas coisas que ainda não são um milagre, mas são manifestações da presença de Deus, do cuidado de Deus, do carinho de Deus. E a gente vai dizer: Senhor, obrigado, porque eu não estou sozinho, o Senhor está aqui comigo. Eu não sei qual vai ser a solução, eu não sei qual vai ser o caminho, mas o Senhor está comigo. E o louvor vem. A segunda cena que mexe com o meu coração é a história de um rei, o rei Josias. E ele recebe uma profecia, e essa profecia é uma profecia de vitória. A cidade está cercada, os muros estão cercados, há um exército inimigo do lado de fora, e ele convoca todo o povo para aquilo que ele chamava de santa convocação. Tocava-se o chofar, todo o povo se reunia, ele disse: olha, amanhã cedo, todos nós vamos sair por esse portão glorificando a Deus. Ele chamou os levitas, os músicos, ele chamou todo mundo que estava lá para dirigir o povo, e o povo deveria vir atrás, e ele e os levitas iriam à frente do povo, abrir as portas da cidade e sair na direção do arraial do inimigo, cantando louvores. Gente, você não pode imaginar naquele tempo o que significava abrir a porta de uma cidade. A única arma de uma cidade ou de um exército naquele tempo para contra um grande exército inimigo eram os muros da cidade. A hora que você abrisse a porta, não tinha mais arma nenhuma. E ele começa uma procissão de adoração e louvor. Abre-se as portas da cidade. E eles vão marchando em adoração. E enquanto eles marcham, eles veem os milagres que Deus já tinha feito naquela madrugada. Sabe, arma de vitória é quando a gente louva ao Senhor. Alguns anos atrás saiu um livrinho que muita gente achou que era o livro de um homem maluco, não é? Dizia assim: O Poder do Louvor, não é? Um livrinho muito interessante, que ele diz assim: aprende a glorificar a Deus em todas as circunstâncias da vida. E ele se baseava num versículo, né? Para a gente ser agradecido a Deus em todas as circunstâncias da vida. E era tão interessante perceber quanto Deus faz quando o louvor está dentro do nosso coração, quando a nossa alma pode estar cheia do louvor. Faz dentro de nós, mas faz fora de nós também, porque toda oração, mesmo a de louvor, quando chega ao céu, ela se transforma naquele incensário fumegante que é lançado de volta à terra e abençoa as nossas vidas. A segunda coisa que Paulo vai ensinar a respeito da oração é que o segundo momento da sua oração, depois da adoração, foi aquilo que eu vou chamar de oração de guerra. Tem gente que não gosta dessa expressão, mas é uma oração de batalha, uma oração que reconhece o conflito. Eu diria que Paulo foi ao ataque. Ele havia dito pouco tempo antes, versículos atrás, que ele não tinha podido chegar à cidade de Tessalônica porque Satanás havia construído barricadas no meio do seu caminho. Ele diz: Satanás nos impediu.
E a palavra técnica lá era muito forte, era como se a estrada tivesse cortada por um exército e barricadas tivessem sido levantadas e ele não pudesse atravessar. Mas quando chega nesse momento da oração, ele vai clamar ao Senhor, pedindo que o próprio Deus e Jesus estivessem preparando o caminho de volta. E é interessante a palavrinha grega que ele usa aqui. A gente olha aquele texto ali no grego e fica admirado, né? Porque aquela palavra era uma palavra técnica militar dizendo que a estrada estava impedida, tá? E agora ele usa uma outra palavrinha técnica que diz assim, que Deus e Jesus mesmo limpem o caminho. O que está impedindo vai embora, né? Preparem o caminho para a gente chegar direto e rápido lá. Mas a ideia é, se tem alguma coisa impedindo, limpa o caminho. E olha que coisa tremenda, ele sabia que quem estava impedindo o caminho era quem? Quem estava impedindo? Satanás. E aí ele foi tremendamente específico. Senhor, se tem coisas do inimigo que estão impedindo, limpa o caminho. Eu entrego nas mãos do Deus Pai e do seu Filho Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, para que tome uma atitude. E agora, Senhor, esse problema não é mais meu, esse problema é teu. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, há uma série de promessas. Uma delas diz, se Deus é por nós, o que que diz? Quem será contra nós? Não é isso? Lá, quando Moisés estava tentando chegar, não é? Tentando tirar o povo do Egito, diz, olha aqui, quem pode impedir? Quem impedirá? Se o Senhor luta por nós, quem impedirá? E essa é a ideia da oração de ataque, da oração de guerra. É quando a gente identifica determinados problemas, a gente identifica determinadas situações, e a gente luta, a gente coloca o Senhor no meio da batalha, a gente pede que a graça de Deus venha, a gente entrega nas mãos daquele que é poderoso para limpar o caminho, e a gente especificamente identifica a batalha espiritual e a coloca como espiritual. A gente não está pedindo que uma coisa seja mudada aqui embaixo, muda isso, faz aquilo, abre a porta, não, a gente está pedindo, Senhor, esse negócio espiritual que está acontecendo aqui, agora está na tua mão, o Senhor vai entrar nessa guerra, o Senhor vai entrar nessa batalha, o Senhor vai repreender, e olha, coisas tremendas de Deus começam a acontecer. Coisas tremendas de Deus vão acontecer. Porque há um só Deus, todo-poderoso e Senhor sobre todas as coisas. E Ele tem o comando sobre tudo. E não há poder satânico